Aí o motorista, passa 20 minutos, o motorista dentro do ônibus falou assim, vocês vão ter que, todo mundo vai ter que descer e tal. Aí a gente desceu e ia só jogando a mala pra fora. Pegou nossa mala, jogou no chão, pegou a mala do meu amigo, jogou no chão. Falei, e agora? Ele falou, vocês voltam com a motorista, volta com a gente, então vocês vão ter que ficar aí. Eu falei, e agora, Vitão? Ele falou, não sei. Eu falei, eu também não sei. Aí a gente tinha comprado um chip da Bolívia já, que tava pegando. Eu liguei pra minha mulher na hora, a chamada de vídeo, eu falei, ó. Eu falei com ela desde o celular, pensei em filme. Você assim tava tendo fogo e tal, os pessoal com facão, com espingarda e tal. E falou, ó, não sei se a gente vai passar a atravessar, tá deixando atravessar ninguém, só os bolivianos, a gente não tá deixando atravessar não. Aí ela falou assim, então vem embora, eu falei, não tem como. Aí eu fui você pra trás, nós tínhamos tudo indo embora. Então eu tava, ou era pra frente ou era pra frente. Que não tinha pra eu ir pra trás, você pra ir na chamada de vídeo seu, eu falei, não tem mais nada atrás, não tem mais nada do lado, não tem mais nada pra cá, ou vai ali ou vai ali. Aí eu falei com ela assim, eu nem minha mãe sabia disso, ela supostamente depois quando eu voltei da Bolívia, que eu contei pra ela, não contei pra ninguém. Liguei pro empresário, o empresário falou assim, dá um jeito e vem. Aí já começou os perrengues. Aí o Vitão, amigo meu, foi lá perto do protesto, eles falou assim, brasileiro, estrangeiro nenhum passa, aqui não sei o que, e ameaçando e tal. Falei, agora, Vitão? Falei, a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Aí, mais uma vez, eu falo que é Deus. Chegou um cara do nosso lado, ele era peruano, falei, vou na frente, tampa a cara, a gente vai na frente. Aí ele deu um boné pra gente, pra mim, peguei o boné, pus no meio do olho assim, e tampei com a blusa de frio que eu tinha, e pus o capuz. E meu amigo, também a mesma coisa, o boné e tal, e a gente foi. Só que aí outra parte curiosa, a gente passando assim, ó, os caras com facão, e eu olhando pra gente, arrastando o facão no chão, e apontando espingarda pra gente, perguntando se era boliviano, e a gente, sim, boliviano, sou boliviano e tal. Aí um amigo meu, rodinho da mala dele, tava soltando. O peruano andando na frente de cima, andando assim, carregando a mala, olha pra trás, a mala do Vitão em pé e sumiu no meio do fogo. Falei, pronto, pegou um amigo meu, não sei, agora fodeu. Em vez de sair no meio do fogo assim, com a rodinha da mala dele, eu falei assim, não vou falar a palavra, mas... Pô, Vitão, o que é isso aí? Eu xinguei ele muito, xinguei tudo que você pensar, eu xinguei ele. A gente tá fora do país, no meio do protesto da Bolívia, a gente sabe onde é que a gente tá, sabe o que vai acontecer, preocupando com a rodinha de mala, Vitão. Pegando, passou. Aí vem a parte mais dolorosa também, que a gente chegou numa parte, a gente andou mais ou menos 1 quilômetro, porque esse foi o que tinha que pegar o endrive. Andamos 1 quilômetro, liguei pra minha mulher, falei, olha pra frente, não tem nada. É a mesma coisa se estivesse na BR do Mato Grosso do Sul, assim, não tem nada pra frente. Comecei foi quando o meu irmão, hoje tá vivo, eu tenho 2 irmãos, né? Um faleceu, ele faleceu no dia do aniversário dele, 18 anos, né? No sábado ainda. Mas antes disso eu jogava pouco, eu treinava na escolinha do Wilson, lá do Campo do União, Ninho do Urubu. Ninho do Urubu não, Campo do Urubu, né? Aí eu comecei, quem me levou pra lá foi meu irmão que tá vivo hoje, que é o Paulinho. Aí ele me levou primeiro pra jogar bola na rua, depois me levou lá pro Wilson. Aí daí fui dando a engrenagem, né? Aí fui pro Itapuã, Boa Esperança com o Thiago. Eu comecei o quê? Com 6, 7 anos. Quase igual a todo mundo, né? Que começa no futebol aí. Mas aí foi basicamente isso. Quem me apresentou mais foi o meu irmão hoje que tá vivo, né? Na verdade, meu sonho era ser motorista de ônibus, né? Que era... Meu pai sempre trabalhou com ônibus, ele trabalhou, se não me engano, 30 anos no ônibus coletivo. Aí a minha ideia... Desde pequenininho, minha mãe comprava para mim uns ônibus pequenininhos de brinquedo. Tinha uma lojinha no Barreiro antigamente que era R$1 cada brinquedo. Aí eu também corria no Barreiro com ela para fazer qualquer coisinha, comprava em 2, 3 ônibus. Aí eu numerava, punha um dorexzinho assim, um papelzinho, numerava os ônibus que meu pai trabalhava, né? Aí meu sonho, na verdade, era ser motorista. Só que quando meu irmão me apresentou o futebol, aí eu comecei a sonhar ser jogador profissional, né? Mas assim, de verdade mesmo, se tornou para mim, seu sonho de verdade mesmo foi a partir de uns 11, 12 anos, aí eu já foquei mais para tentar ser um jogador profissional. Foi em 2010 que a gente foi para Goiás, eu e meu irmão. Meu irmão foi como auxiliar de comissão e eu fui para jogar. Aí foi a partir daí que eu tive eu comecei já a sonhar, imaginar, jogando profissional, ajudando minha família. Foi a partir dessa idade, mais ou menos, desse momento aí. E com a ajuda do Zé do Carmo também, que tinha que pagar a passagem, né? Era 350, 300 reais. E, tipo assim, na época, eu leva muito talento também, né? Então, alguns não pagavam. Aí foi na hora que eu tive, assim, a vontade, falei, não, isso eu posso ir mais além. Do que só ter uma viagem de graça, do que poder jogar sem pagar, um exemplo, sem pagar mensalidade. Então, isso eu posso retribuir, posso ter uma retribuição nisso, né? E de ajudar minha família, além de poder jogar futebol, que é a coisa que eu mais amo até hoje. Eu lembro, foi 2000
2023, eu tinha jogado 2021 profissional, os meus dois últimos clubes, né? Foi Serranense, quando eu conheci a minha futura esposa hoje, né? Conheci ela lá no Serranense, aí eu tive a oportunidade de poder ir para Polônia na época, e eu acabei não aceitei de primeira mão, mas no finalzinho do ano teve uma proposta para mim poder jogar em Juiz de Fora. Aí eu acabei não indo para Polônia, foi quando veio a guerra lá também, todo mundo tava tendo que voltar também. Aí conheci ela lá e só para entender o contexto, né? E a família dela tinha um restaurante, tem um restaurante na verdade, chamado Restaurante do Gaúcho. Aí quando eu acabei no final do ano no Manchester, no Juiz de Fora, a gente perdeu o jogo de acesso pro Beraba, lá no Berabão, não esqueço até hoje. É uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, o estádio lotado e tal. A gente, não vou falar que tomou um atropelo, mas foi um jogo bem jogado, um jogo bacana. Mas enfim, aí eles vieram para Ibirité para trazer o restaurante. Aí juntou o meu sogro, minha sogra, minha namorada, a minha mãe e eu, pra gente tentar achar um lugar para poder montar o restaurante. Nisso eu fui fazendo amistosos, quando eu tinha profissionais, que não estavam jogando e tal. Aí foi indo. Em 2022 eu não joguei, eu fiquei por conta do restaurante, montamos um restaurante ali em cima da quadra de acesso fácil ali. Aí em 2023, foi quando o meu sogro voltou do Sul, que ele deixou 6 meses com a gente, né? Ele voltou do Sul. Aí eu fui fazer um jogo contra o Vila Nova, que estava usando o CT do Coimbra na época. Aí a gente jogou contra eles, tinha alguns que eu joguei no Vila há muito tempo, 4 anos na verdade, mais ou menos por aí, entre base e profissional. Então muitos me conheciam da comissão técnica, mesmo que estava lá no Coimbra. Então alguns estavam comentando de mim, minha mulher também estava lá na arquibancada, estava escutando, comentando de mim e tal. E morreu o assunto ali. A gente também jogou um jogo contra o Democrata de Sete Lagoas. E eu jogava pro Souza na época. Chama Souza lá de Itaúna. Então a gente estava jogando, fazendo jogos amistosos. Aí foi quando... Foi num sábado, não esqueci, foi num sábado. Eu tava arrumando, acabando de fechar o restaurante com a minha mulher lá. Limpando, pra poder jogar bola no Flávio Bocão, lá no campo do União. Aí esse Juninho me ligou, falando que tinha uma proposta para poder ir pra Bolívia. O cara chamava Natan e tal. Que... Ele tava levando já um atacante que eu conhecia, o Wesley, e precisava de um volante, um meia. Eu falei, não, beleza. Que ele ia pagar passagem, ia pagar salário e tudo, igual o futebol profissional é. Aí eu falei, não aceito e tal, beleza. Só que aí passou 2, 3 semanas e nada. Aí na 4ª semana, um amigo meu que tinha ido, já tava lá na verdade, me ligou, pra eu poder ir e tal, confiar que as coisas iam dar certo e tal. Eu falei, não, vou então. Só que aí nisso aí começou a briga, né? A briga assim, a luta de ir, não ir, confiar e não confiar. Porque querendo ou não, pra gente sair de um país que a gente nasceu, cresceu e viveu, pra gente ir pra outra cultura e atravessar a fronteira, não é simples. Não é assim, vou pegar um ônibus, vou ali pra São Paulo, vou pra Curitiba, vou pro Rio de Janeiro, não é. A gente tem que pegar o avião pra poder atravessar certa distância, pra gente poder abdicar de muita coisa, além de morar fora, né? E tentar, não falo tentar só, acho que já estava acostumado, mas conseguir um degrau a mais, né? Subir um degrau a mais e poder ficar bem de vida. Aí a minha mulher não queria deixar, falou que estava com medo, questão de tráfico humano e não sei o que e tal, que eu nunca tinha visto esse cara na minha vida. Na verdade, nenhum amigo meu também tinha visto ele, mas ele foi. Ele é de Bonfim até, chama Wesley. Aí, por muito custo, conversa idas e vindas, conversa com minha mãe, com meu pai, com meu irmão sempre me incentivou. Meu irmão sempre falou, o não você já tem, pega e vai, bota a cara. Então, tipo assim, eu sempre me espelhei muito no meu irmão, na resposta do meu irmão. Então, eu sempre tive muita confiança na resposta dele. Então, a gente foi comprar passagem. Aí, nisso que a gente foi na primeira vez no aeroporto, a passagem não estava comprada. Aí, eu já fiquei meio desconfiado, isso foi no sábado. Voltei pra casa, minha mulher falou, você não vai, que não sei o que e tal. Voltamos pro aeroporto no dia no domingo. Aí outro amigo meu, que eu joguei com ele, de Itaúna, zagueiro, chama Vitão. Ele tava comigo no aeroporto, eu já fiquei mais tranquilo, já não vou sozinho. Aí dessa vez o cara mandou pra mim o dinheiro na hora, a gente comprou, a gente foi. Aí foi, tipo uma série de Netflix, né? Aí aconteceu muitas coisas lá e tal. Chegamos no Campo Grande ali, aí pra gente passar a imigração que é mais tranquila, por terra, né? A gente pegamos um ônibus, foi pra Corumbá, Campo Grande, foi pra Corumbá. E Corumbá lá e começa as histórias difíceis que a gente passa, né, que ninguém sabe. Aí eu comecei a ver o que a gente fala, que a gente escuta na televisão, que a gente não gosta de brasileiro, que lá fora tem muito racismo. A gente começou a ouvir na pele, eu senti na pele e presenciei. A gente na fila da imigração, um argentino atrás da gente, o amigo meu chama Vitão, ele é um pouco mais, como é que eu posso falar? Pele mais escura que a minha. Vitão. Tirar a máscara aqui, né? Estamos acá, tá gravando. Estamos acá, é La Bolívia, que raro. Estamos chegando. Então, quando ele saía da fila pegar uma água pra gente assim, da migração assim, aí o argentino abrava com os outros, né? E falava assim,
pele escura, negrito, não, mono. E mono na hora eu entendi, só que as outras palavras assim eu não entendi, que eu nunca tinha falado espanhol, nunca tinha escutado alguém falar perto de mim espanhol e era muito rápido. Aí depois eu comecei a entender, quando ele fez o gesto do cabelo, ele fez o gesto da pele assim, que eu entendi. Aí nisso eu fiquei entre naquela, dou no cara uma porrada, e vou preso aqui na imigração, ou então segura a onda, porque aí vai de contramão, que a gente tem que defender, né, o racismo, ir contra o racismo, só que na hora a gente fica pensativo. Eu não falei nada com meu amigo. Aí ele acho que percebeu que eu tava nervoso, que eu já tava prestes a xingar ele, assim, aí saiu. Aí foi na imigração, aí começa a saga aí. Aí ele liberou meu amigo rapidão, assim, questão de 5 minutos, entrou lá, ninguém pode entrar atrás, aí eu entrei. Aí ele começou a perguntar onde é que eu ia, o que eu ia fazer. Aí eu falei, vou jogar futebol, tô com o contrato na mão aqui e tal. Aí eu mostrei as 2 vacinas que eu tinha contra o Covid, e mesmo assim não queria deixar passar. Eu não entendi, na época eu não entendi nada que eles falaram comigo. Mas tipo assim, eu vi que eles não estavam querendo deixar eu passar. Me pediu dinheiro, que na Bolívia lá, não só na Bolívia, né, em alguns lugares também, a gente pode ficar falando muito. Mas como aqui no Brasil tem milícia, lá também tem muita, e lá é mais escancarado do que aqui no Brasil. Então eles pedem muito dinheiro para poder passar, começa a te pedir, começa a te botar empecilho para você pagar, para você, na verdade, falar assim, não te dou quanto você quer que eu te dou aqui para poder passar. E eu não arredei o pé. E eles falaram que tinha um drive, que era táxi, não tinha nada, e falou assim, anda mais 7, os bolivianos falando, temos que caminhar mais 7 quilômetros, não sei o que e tal. Aí eu falei, não, e só escurecendo, eu ligando pro empresário falando, tem que dar um jeito de chegar a todo lugar, pegar um drive, a gente vai pagar pra você e tal, não sei o que. Eu falei, não, é loucura. Enfim, a gente andou mais uns 5 quilômetros, então eu lembro de todos os detalhes praticamente. Chegamos num posto assim, aí eles falam que é índio da Bolívia, só que eu até hoje não descobri, que até hoje nunca vi na minha vida um pessoal daquele vestido daquele jeito. Macacãozinho, com a roupa branca por baixo, um sapatinho preto, como se fosse dinamarquês. Olho azulzinho, cabelo lourinho, branquinho, mas muito branco mesmo. A gente parou num posto assim, procurando alguém para poder levar a gente embora para Santa Cruz, e não achava ninguém. A gente bebendo água assim, apareceu 2 meninos pequenininhos assim, ó, do nosso lado da mala, assim, mexendo na nossa mala e rindo. E falando as línguas estranhas e rindo. Aí eu falei, que é esse, Vitão? Aí ele falou assim, não sei. Aí eu falei, não, a gente xingou os meninos e foi embora. A gente andando no meio da BR assim, de novo assim, e os meninos atrás e rindo, rachando os bicos e rindo, e falando as palavras lá, e sumia, do nada sumia, do nada aparecia. Nisso a rodinha da minha mala já tava toda desgastada já também, eu tinha que carregar na mão. A do meu amigo Vitão tinha que carregar nas costas também. Eu tenho até uma foto depois, se você puder pôr também pra mostrar os meninos. A foto que ele carrega na mala dele nas costas, e a gente olhando pra frente não tinha mais nada. Aí tinha as carretas paradas, né, de carga assim. Aí nisso que tinha as carretas paradas assim, tava descendo muita gente de moto. Pra pegar as malas dos bolivianos lá na frente, tal, de quem conhecia, eu acho que era familiar, aí pegava e ia embora. A gente andando assim, e tava eu, o Vitão e o peruano. O peruano cagão do caramba. Aí como a gente conhece nada, chega lá, a gente pediu um táxi, deixou a gente dentro de Santa Cruz, sabe que não sabia onde. A gente ligou pro Natan de novo, o Natan falou, vai pra tal lugar, assim, sem assado, pizzaria. A gente arranjou o primeiro táxi que tava na frente aí, parou na nossa frente na hora assim, aí ele foi... Aí eu já entendi, depois de uns 6 minutos, eu já entendia, que era 5, 10 voltas, onde é que a gente tava até na pizzaria. Era questão de andar assim, virar à direita e chegar na pizzaria. E foi com nós até na rodoviária, que agora lá eu morei lá, eu conheço. Foi na rodoviária, passou no shopping, o shopping mall que fala, voltou. Lá a cidade é feita de anilho. Se não me engano, são 8 ou 9 anilhos, então é em ciclo a cidade, praticamente. Aí a gente andou do primeiro anilho, o primeiro anilho é o centro da cidade. A gente andou do 6º a 7º anilho, 8º, 9º anilho, para depois a gente vir pro 4º anilho, que é a pizzaria do empresário. Então ele cobrou de nós 60 bolas, tanto é que eu tinha 50, que ele teve que inteirar o Natan. Aí chegou lá e tal, a gente foi na pizzaria, comemos e tal, eu falava nada com ninguém, o meu amigo que tava lá me recebeu lá também, a gente puto pra caramba. Então a gente chegou lá, treinei na terça-feira, cheguei se não me engano foi domingo à noite ou domingo de manhã, segunda noite que eu cheguei. A gente treinou na terça, quarta, quinta e teve amistoso na sexta-feira contra o Cooper, um time da segunda divisão lá. Só que... E eles falavam, na Bolívia eles falam muito, na Bolívia, espanhol, campo é cancha. Aí eu tava entendendo o treinador falando cancha. Cancha pra mim é negócio de galinhada, essas coisas, né? Aí eu falei, que esse cara tá falando de cancha de galinha e tal? Eu cheguei e perguntei ele falou assim, não, é campo e tal. Eu falei, não, beleza. Aí o amistoso, se não me engano, a gente ganhou de 3-0, eu cheguei a dar uma assistência, mas não deu pra fazer muita coisa, eu tava me adaptando ainda, apesar que não é tão difícil. Na Bolívia que eu falo. Aí depois teve um torneio de pré-temporada, tipo um torneio do verão. Tinha uma Copa Mega Sena. A gente jogou contra o Real América, quarta de final, com a semifinal não lembro.
acho que já era semifinal, se eu não me engano. Ganhamos de 4 ou 5-1. O primeiro gol foi meu, já cheguei fazendo gol. Eu dei uma assistência pro segundo gol, dei uma assistência pro terceiro gol. A gente ganhou eu fiz o gol e depois perdi uma bola dentro da área, né? Que o meu irmão fala que eu gosto de jogar perigosamente, eu gosto de viver no perigo, né? Eu saí jogando lá da área, dentro da área. Então aí fui fazer uma jogada dentro da área, escorreguei, perdi a bola. Aí a gente acabou tomando um gol. Aí depois a gente se recuperou, fez 2-3-1 no primeiro tempo. Depois no segundo tempo a gente fez, se não me engano, foi 5 ou 6-1. A gente ganhou. Aí depois foi pra final. Acho que já era final contra o Esperança, time do Esperança. Aí a gente tava tomando um atropelo de bola lá, né? 2-0. Aí segundo tempo começou, não, 3-0. Segundo tempo a gente começou. No segundo tempo já meteu um gol de fora da rua. Tentaram me sair nesse gol. Meti um gol de fora da área, um golaço. Aí depois a gente. Foi 3-2 pra eles, alguma coisa assim. Aí a gente teve chance de fazer mais 2, 3. Não, a gente teve. Tava 2-1. A gente teve chance de empatar e virar com meu amigo. Ele perdeu 2 gols de cara o gol, debaixo do gol, assim. Eu até xinguei ele. A gente tem resenha sobre isso até hoje. A gente acabou sendo vice-campeão. Conseguimos pressionar a equipe deles, mas infelizmente o resultado não veio. Aí foi quando eu fui, no outro dia eu fui treinar um zagueiro argentino, o meu campo boliviano Mendonça, amigo meu, eu converso com ele também, às vezes, porque a gente tem muito contato, né? Mas eu considero como amigo e tal. Aí ele deu o passo pra mim por dentro, eu dominei girando, fui na bola, o zagueiro argentino veio com os 2 pés assim na minha canela. Aí o meu joelho deu um chicote pra trás, que fala. Aí na hora não consegui treinar mais, o joelho não inchou, só foi inchar mais, tipo assim, em questão de umas 3 horas, 4 horas depois. Aí eu já comecei a ficar preocupado, não tava conseguindo andar direito, mancando bastante. Só que eu falei assim, vou tomar anti-inflamatório, pôr um gelo e ia ter jogo, se eu não me engano, daquele dia que eu machuquei, daqui 2 semanas, daqui 15 dias. Aí eu tinha que fazer 3 sessões, de 7 em 7 dias. 3 infiltrações, cada infiltração era 350 bolas, questão de 200 e poucos reais. Aí ele falou assim, ó, se você chegar na sua casa, no seu departamento, se acomodar, ficar tranquilo, aí você não vai conseguir mexer o joelho mais não. As primeiras 24 horas é difícil. Então eu não botei fé, saí andando normal, mancando um pouco, mas andando. Aí cheguei no departamento, assim, tava os amigos nossos lá também, que estavam jogando outro time, foi lá no apartamento pra gente conversar. Tava conversando com o próprio Vitão, tinha o Maico, tinha o Wesley tava, se não me engano, ele chegou na hora também. E eu sentado, do jeito que a gente tô sentado aqui agora, e mexendo a perna tranquilo. Eu nem lembrava a questão de me acomodar. Aí foi dando 6, 7 horas da noite, eu comecei a sentir um joelho um pouco mais duro. Aí eu lembrei, vou deitar. E deitei. Então eu aqui assim, ó, com o joelho assim, ó, deitei, que é o lado que eu mais gosto de, assim, me sinto melhor pra poder dormir. Aí deu 8 horas da noite, e o joelho foi inchando, 10 horas, inchando. Tanto é que chegou 11 horas, se não me engano, 11, meia-noite, que eu liguei pra minha mulher, meu joelho já não conseguia nem ver minha patela. E começou a dor muito forte, mas muito forte. E lá tem a diferença de horário, isso aqui foi 4 horas, lá é 1 hora a menos, 1 hora a menos na verdade. Aí eu liguei pra minha mulher, eu nunca chorei de dor, nunca chorei de dor, nem de lesão nenhuma. Nesse dia eu chorei, mas eu chorei muito, eu falei que não tava aguentando, tava doendo muito e chorando igual criança. Só tudo que eu tô contando aqui, minha mãe não sabia de nada. Assim, minha mãe ligava pra mim e eu falei, não, tô de boa, mas tô tranquilo e tal. Só contei pra minha mulher, que ela conhecia o Natan, questão de telefonema e tal. Mas tudo que aconteceu, minha mãe ficou sabendo depois. E aí o joelho doendo muito inchado assim. Aí eu liguei pra minha mulher ligou passei o nome de todo mundo, do Natan, do Robson, que é o treinador, passei do preparador físico, que eu liguei pra os caras falando, não pode tomar remédio. Eu falei, como é que não pode tomar remédio se eu tô morrendo de dor? Aí nisso o doutor passou o nome do remédio pro Robson, passou pra minha mulher passou pro Wesley. Um passando pro outro assim. Aí o meu amigo foi, tinha dinheiro pra comprar, meu amigo foi lá e comprou. É um comprimido bem pequenininho, eu esqueci o nome. Aí o médico falou assim, ó, você vai tomar um, vai tomar outro amanhã. Só que tá doendo tanto que eu tomei um só que eu falei com meu amigo assim, me dá outro que eu vou tomar outro. Você tinha 3. Ele falou, não vai tomar outro não, que foi que é perigoso. Eu falei, me dá a balinha dessa, não vai fazer mal a ninguém. Ele falou, me dá. Aí foi, guardou o remédio e não me deu. A sorte que ele não me deu, senão eu tinha morrido. Aí o joelho foi parando de doer, depois de 1 hora assim e tal, aí foi latejando, todo mundo lá esperando o joelho parar de doer. Aí foi quando eu falei, eu preciso ir no banheiro. Aí foi na hora que eu levantei, que alguém me ajudou a ir no banheiro, que eu cheguei na porta do banheiro assim, eu desmaiei, eu já não lembro mais nada. A pressão caiu, eu já não lembro mais nada. Aí sei que eu fui acordar no outro dia, aí o jejum tava doendo tanto, só que eu fiquei 4, 5, 6 dias, cada sessão a gente ficava com o joelho só assim. Então foi uma dificuldade danada. Não conseguia almoçar, descer, eu ficava no último andar do prédio. Não conseguia descer para almoçar,
não conseguia fazer almoço nem janta, minha mulher tinha que pedir marmita para mim e pro Wesley, que é um amigo meu, para poder levar para mim. Então era assim, aí tinha o número da mulher do restaurante, que ela pediu lá, era brasileira, é restaurante brasileiro. Ligava para ela para poder fazer marmita para mim, para entregar o Wesley entregar eu lá no apartamento. Então era todo dia, eu ia almoçar 2, 3 horas da tarde, que eu chegava do treino, ia almoçar e tal, depois ia me levar marmita, mas me ajudou muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skipzinho, vai trocando, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem não viveu o profissional, não vivenciou o profissional, vive um pouquinho do dia a dia aqui comigo, na segunda, na terça, na quinta, que é os trabalhos que eu vou abordando aqui, que é bastante chega bem perto do profissional, entendeu? Então, creio que seja muito importante, porque em Belité, igual eu falei, tinha, mas muito tempo atrás, mas nunca foi, como é que eu posso falar, em locais fixos, igual era o Nicolas, era na casa dele, só que era mais academia. Agora hoje não, hoje eu posso dar treino aqui no Santa Cecília, no Vila Ideal, no Tirol, igual eu estou lá hoje também, e no Pé na Areia, que foi ontem. Então eu consigo abordar bastante situações de jogos e poder passar um pouquinho dos caras, vivenciar um pouco o profissional, entendeu? Então, tipo assim, meu irmão falou assim, quem me deu a primeira ideia foi o Orly. Ele é um grande amigo meu também, né? Que eu tenho que agradecer muito, que me ajudou muito. Aí eu tava assim, tinha voltado a fazer academia no Tapuã aqui. Aí eu tava treinando mas o Guzinho também, outro grande amigo meu. A gente treina no campo do Tapuã ali, no gramadinho, e falou assim, ô Vicente, por que você não monta um funcional pra você de treino? Eu falei assim, não sei não, nunca que eu vou, pensava em voltar a jogar, tava triste, mas eu pensava em voltar a jogar ainda. Falei, não sei não, tinha proposta pra poder voltar pra Bolívia também. Não era das grandes, mas tipo assim, eu sempre, nunca liguei pra muita coisa não, só pegava e ia, meu irmão sempre me ensinou isso. Independente de ninguém, se tá com vontade, pega e vai e se vira. Aí eu falei, não sei. Não, pensa na ideia, eu te ajudo a montar o logo, eu te ajudo a montar isso aqui. Eu falei, não, então beleza. A minha mulher também a mesma coisa, me deu a ideia também, meu irmão, minha mãe, meu pai também me apoiou. Aí tenta. Aí eu comecei, anunciei que em 2 meses eu ia começar. Aí eu falei, vou passar o que eu vivi no profissional, o que eu vivo até hoje, o que eu aprendi, o que eu vi muita gente fazer, o que eu sei que é bom, que vai ajudar muito dentro de campo, independente se é amador, base profissional, que eu sei que vai ajudar, o que não vai ajudar, não vou para lógico, a gente não vai passar, a gente vai só orientar, foi isso não é bom, isso não é bom. E fisicamente a mesma coisa também, eu falei, vou tentar. Nunca fazer as coisas erradas, por causa de ninguém, nunca passar por cima de ninguém, nunca passar por cima de ninguém, nunca se pisar na cabeça de ninguém. Como é que eu posso falar? Nunca passar por cima de ninguém, cara. Nunca fazer as coisas erradas, nunca querer fazer o meu, fazer o seu isso. Nunca querer sobressair sobre alguém, querer sacanear alguém para poder chegar onde você quer chegar. Então, se vai pela honestidade, você nunca vai perder nada do seu por ser honesto, você nunca vai perder nada por ser humilde, ter fé em Deus e fazer o seu, mano. Sem babar ovo de ninguém, sem bajular ninguém, sem pisar na cabeça de ninguém, né? Sem querer passar por cima de ninguém para poder chegar onde você quer chegar. Porque se for da vontade de Deus, o trabalho retribui, Jesus retribui o seu trabalho, pode ter certeza.